Esse é o país com as leis mais absurdas que eu já vi. Como não poder trabalhar nos domingos ou ser totalmente ilegal da descarga durante a noite. Mas talvez seja por isso que colocam como o lugar mais perfeito do mundo. O país que há um século se diz o mais seguro e preparado para uma guerra, mesmo sem nunca ter entrado numa. Onde até mesmo os alemães e seus vizinhos, na era nazista, não tiveram coragem de invadir. Em meio a tensões históricas no meio da Europa, se firmou com os bancos mais confiáveis de aplicar dinheiro, o que se torna o país com mais milionários. Mas quase ninguém conhece a história que transformou esse país em um dos mais ricos e seguros de se viver nos dias de hoje. Durante os próximos dias, a gente vai cruzar a Suíça e descobrir se de fato ela merece esse título ou se existe algo que a maioria não percebe. Então a gente vai descobrir hoje e para isso a gente precisa de um início. Voa lá! Se eu te perguntar o que tu sabe sobre a Suíça, provavelmente responderia chocolate, relógio e montanhas. Mas existe uma pergunta muito mais interessante. Como um país menor que o estado do Rio de Janeiro conseguiu se tornar um dos lugares mais ricos do planeta? Essa rua parece apenas uma avenida elegante. Mas cada uma dessas vitrines representa décadas e às vezes séculos de tradição, precisão e riqueza. Só que isso ainda não explica o porquê que tem tanto dinheiro aqui. Bom, enquanto muitos países enriqueciam explorando colônias ou grandes reservas naturais, a Suíça praticamente não tinha nada disso. Não tinha petróleo, não tinha saída para o mar e não tinha grandes impérios. Então foi aí que ela precisou criar valor de outra forma. Foi aí que nasceram os produtos extremamente especializados. Por ser um país que não consegue produzir material, eles se especializaram nos melhores relógios e também nas algumas das invenções. Eles têm muita criatividade. Então eles que inventaram o canivete suíço, onde tu pode estar usando vários tipos de ferramentas na mesma, vamos dizer assim, na mesma chave. A qualidade do chocolate também. Então eles não produzem o cacau, mas eles produzem um dos melhores chocolates do mundo inteiro. Isso mostra que tu não precisa basicamente ter a matéria-prima, mas se tu tiver uma boa cabeça e uma boa criatividade, tu consegue virar uma potência mundial. Então esse é o exemplo de uma nação que utilizou a mente e a criatividade e conseguiu virar uma das mais poderosas e criativas nações do mundo inteiro. E falando em usar a mente, foi exatamente isso que eles fizeram. Na segunda metade do século XIX, enquanto vários países europeus viviam em guerra, revolução e crises, a Suíça permaneceu neutra. Quem tinha dinheiro começou a pensar, bom, onde meu patrimônio vai estar seguro? E a resposta passou a ser Suíça. Os bancos suíços ganharam força por 3 motivos: estabilidade, moeda forte e discrição. Em 1934, surgiu a famosa lei do sigilo bancário. Ela transformou em crime um funcionário revelar informações sobre clientes. Isso atraiu muitos empresários, famílias ricas e investidores do mundo inteiro, mas também trouxe um lado controverso. Durante décadas, ditadores, sonegadores e pessoas que escondiam dinheiro ilegal também aproveitaram dessa brecha. Então, nos anos 2000, depois de uma grande pressão dos outros países, essa lei do sigilo passou a mudar e hoje já se move um pouco mais diferente. Mas, em resumo, os bancos não fizeram a Suíça rica sozinhos. Eles prosperaram porque o país já era visto como um dos lugares mais estáveis e confiáveis do mundo. Primeiro veio a confiança, depois chegou o dinheiro. Aí, olha onde a gente chegou. Aqui tem uma pracinha para as crianças brincar.
as criancinhas brincando ali, tem água aqui, riacho e tudo mais. E logo atrás dessa pracinha, a gente já chega aqui nesse que por décadas foi um dos maiores bunkers nucleares do mundo inteiro. E aí tá a resposta do porquê a Suíça conseguiu se manter neutra e estável ao mesmo tempo. Uma que o território, apesar de ser vizinho dos alemães, a Suíça é extremamente difícil de chegar. É um território com muitas montanhas na volta, ou seja, mais dificuldade da invasão, e eles são especialistas em cavar buraco. Então imagina, se tu é especialista em buraco, o que tu vai fazer? Ser referência em túneis e bancos, e também ferroviárias. Tanto é que a gente conhece muito a Suíça pelos vídeos que a gente vê dos trens ali passando os Alpes. Eles são especialistas nisso. Esse bunker não transformou a Suíça em um país rico, mas talvez ele explique perfeitamente como a Suíça conseguiu se tornar uma das nações mais estáveis e poderosas do mundo. Porque tudo que existe aqui foi construído seguindo uma ideia muito simples: não esperar que a tragédia aconteça para começar a se preparar. Enquanto outros países enxergavam a neutralidade como uma forma de permanecer fora das guerras, a Suíça nunca confundiu neutralidade com fraqueza. Ela dizia não escolher lados, mas construiu exército, fortificava montanhas, preparava pontes para serem totalmente destruídas e criava espaço debaixo da terra para proteger praticamente toda a população. Eles não brincam nada em serviço. Vamos pegar um relógio, já foi uma invenção, beleza. Agora vamos fazer o relógio mais foda do mundo. Eles vão lá e fazem. Pô, chocolate já inventaram. A gente não planta cacau, beleza. Mas a gente é foda. Vamos fazer o melhor chocolate do mundo. Os caras vão lá e foram referência. Esse lugar poderia receber cerca de 20 mil pessoas. Mas ele não era só um esconderijo. Era a representação de uma mentalidade nacional. Imaginar o pior cenário e construir uma solução antes que ela aconteça. E essa mesma lógica não ficou presa dentro dos bunkers. Ela apareceu na política, nas instituições, na moeda e principalmente na forma com que o país construiu sua reputação. Durante os grandes conflitos europeus, a Suíça conseguiu preservar seu território, suas fábricas, suas estradas e suas instituições. Enquanto as cidades inteiras eram destruídas e países precisavam reconstruir suas economias, grande parte da estrutura suíça continuava funcionando. Isso não tornou o país rico automaticamente, mas ofereceu algo extremamente valioso: continuidade. E dinheiro procura exatamente isso: previsibilidade, segurança e confiança. Por isso, pessoas, empresas e fortunas passaram a enxergar a Suíça como um lugar onde seus recursos estariam menos expostos à guerra e às mudanças violentas de governos e crises políticas. Os bancos suíços cresceram dentro dessa reputação, mas não foram eles sozinhos que criaram a estabilidade suíça. Foi ao contrário também. Os bancos só conseguiram se tornar tão importantes porque existia por trás dele um país com instituições estáveis, uma moeda respeitada, mão de trabalho qualificada e uma obsessão quase exagerada pelo controle de todos os riscos. Até hoje, quando o mundo entra em crise, investidores correm para os francos suíços. Não é porque a Suíça seja imune aos problemas do mundo, ela não é, mas porque durante séculos construiu a imagem de que, mesmo quando o mundo perde o controle, aqui as regras continuam funcionando. E talvez essa seja a verdadeira conexão entre estes bunkers e os bancos suíços. Um protege as pessoas e o outro protege os patrimônios. Mas os dois vendem a mesma coisa: segurança. E quando a riqueza da Suíça não nasceu apenas do dinheiro guardado dentro dos seus bancos, nasceu da confiança de que aconteça o que acontecer lá fora, esse país continuará de pé. E esses bunkers é a prova de que, para os suíços, estabilidade nunca significou acreditar que nada daria errado. Significou estar preparado quando desce. Foi um dos países mais caros
mais poderosas, o mínimo que a gente espera é ter água de graça. Então aqui existem fontes espalhadas pelo país inteiro onde tu pode beber água e também se lavar, encher a garrafinha, principalmente agora no verão, compensa bastante vir pra cá. Bom, agora vamos falar sobre uma das partes que acredito que mais interessa o brasileiro saber. Quanto custa viver aqui e quanto ganha uma pessoa que trabalha na Suíça. Sério, eu fiquei assustado com o valor e acredito que tu também vai se assustar. O salário médio aqui gira em torno de 6.800 francos suíços por mês, equivalem a mais de 40 mil reais por mês. Imagina tu receber 40 mil reais por mês em qualquer tipo de trabalho que tu trabalhar. Uma pessoa que trabalha mais ou menos 40 horas semanais, que vale um pouco mais de 200 reais a hora. Imagina, isso é mais de um dia de trabalho de um brasileiro. Bizarro, não? Só que o que ninguém fala é que um apartamento de 1 quarto em uma cidade grande custa entre 1.800 e 2.800. Então imagina, você recebe 40 mil, metade do teu salário já vai para aluguel. E outro ponto que está sendo bastante crítico aqui, que como a imigração está acontecendo em massa, não só no mundo inteiro como aqui também, a taxa de imóveis vagos, ou seja, disponíveis para aluguel, caiu para 1%. Isso fez com que o governo, esse ano ainda, eles se reunissem e tentassem trancar um pouco essa imigração. Mas a proposta já foi recusada, então isso ainda é um papo que eles estão discutindo sobre o que eles vão fazer para continuar avançando na economia e não decair a qualidade de vida aqui. Tá aí um fato curioso que eu ainda não tinha visto na internet, no YouTube, e já tô mostrando aqui. Então, país perfeito, beleza, mas cara, perfeito, um adjetivo muito forte, uma palavra muito forte. Não parece certo, parece A gente acabou de passar aqui o centro. Isso é uma coisa que o pessoal não fala muito. Na verdade, eu nunca escutei ninguém falar. Que eu tô até bastante surpreendido com o lixo que a gente está encontrando aqui em Zurique. Então, tipo assim, dá pra gente dar o veredito que não é um país que seja perfeito. E impossível, acredito que seja impossível, sabe? Ele tem, realmente, é tudo muito mágico aqui. Surreal demais, principalmente os interiores, mas tem também seus contras. Então era também isso que a gente queria mostrar aqui no vídeo, as coisas que a maioria acaba não percebendo. A intenção desse vídeo nunca foi diminuir a Suíça, muito pelo contrário, foi mostrar que até mesmo um dos países mais ricos, organizado e admirado do mundo ainda assim enfrenta seus desafios, porque não existe sociedade perfeita. Ao mesmo tempo, existem inúmeras coisas que merecem ser copiadas. A qualidade da política, educação, da saúde e do transporte público, e o respeito pelas regras que fazem o país funcionar tão bem. Mas também existem problemas, como o alto custo de vida e a questão que aparece em qualquer outro grande centro, como lixo e limpeza em algumas regiões. Talvez essa tenha sido a maior lição da viagem. A Suíça é sem dúvida um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. E é curioso pensar que poucos vídeos atrás eu estava na Cristiania, uma comunidade criada por hippies anarquistas que não gosta nada de seguir leis. São dois mundos completamente diferentes. Um construiu sua identidade em torno da ordem e o outro da liberdade. E mesmo assim, os dois me ensinaram alguma coisa. Acho que esse é o problema do mundo de hoje. A gente está cada vez mais polarizado.
Ou seja, criamos rótulos, lados, certezas absolutas. Em vez de ouvir, queremos vencer uma discussão. Em vez de entender, queremos provar que a gente está certo. Mas talvez a resposta não esteja em escolher um lado. Talvez ela esteja em ter humildade para aprender com todos. Porque toda cultura, todo povo e toda forma de viver tem algo a ensinar. A gente não precisa concordar com tudo para respeitar alguém. E talvez seja justamente essa capacidade de escutar, aprender e respeitar quem pensa diferente torna o mundo um lugar melhor para todos nós. No final das contas, viajar nunca foi só sobre conhecer lugares. Sempre foi sobre voltar para casa, enxergando o mundo e as pessoas de uma forma diferente. E lembra que toda cultura tem algo para ensinar. O mundo é grande demais para uma única verdade. Adão Vlogs fica por aqui. Até mais. Valeu! My love is for the ocean.